variável, não é? E acho que é isso que os preocupa. Mas estão todos a fazer exercícios via online, tá? Isto foi o nascimento do digital verdadeiramente dito, em que está toda a gente a fazer tudo online, aulas online, ginásio online, está tudo. Não, mas eu acredito que todos nós já sabíamos que as plataformas digitais estavam aqui em peso. Agora foi mais ou menos uma confirmação da sua utilização. E que os sistemas aguentam, que é outra coisa que também Exatamente. que toda a gente ligada e assim mesmo assim a nós, Vodafone, e isso até se tem importado bem, não tem, para o tráfego que tem havido, não tem havido assim tantos problemas. Eu, por acaso, tenho tido alguns problemas, espero que não esteja ninguém a nós a ouvirmos, hum, algum problema com a rede em si, Uhum. da nós. Mas pronto, acho que pá, no geral está tudo a funcionar É. lindamente Eu tive mais e problemas prosseguimos. antes do Covid, sou-te sincera, do que agora. Então nós já estamos live. Antes de Uhum. mais, quero dizer boa noite a toda a gente que nos acompanha mais uma noite no Conversas depois do jantar. Desta feita, o tema de hoje é super, super interessante para todos nós, principalmente para mim, que sou corredor e quero mais ou menos saber o que é que nos vai acontecer nos próximos tempos. Eu vou só ver quem é que entrou aqui. Hoje já temos o Helder, boa noite, Helder. Temos o Rosário, um, o Carlos Familiar, Sandra Martins. Por acaso, curiosamente, a Sandra Martins é uma amiga minha de espinho, que ela chegou a pensar que tivesse sido a médica do marido. E posso ter sido, porque eu era médica pneumologista em Gaia, no Centro Hospitalar Gaia Espinho. Ok. Eles são mesmo de espinho e ele recorre mesmo a uma pneumologista, porque acho que tem problemas de sono também, como tínhamos falado há bocado, Da Peneia. da apneia. E estávamos há bocado ao telefone a falar disso. Então, Por acaso posso ter sido. não, porque ela disse, não, é em Ana, mas acho que não é, não deve ser a Antunes. mesma Ana. Portanto, olha, malta, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje, pá, façam as perguntas que quiserem, vamos tirar todas as dúvidas, as perguntas que eu me esquecer de fazer, provavelmente vocês vão as fazer. Temos connosco hoje a doutora Ana Antunes, antes de mais, é médica pneumologista, antes de mais agradecer a prontidão e a disponibilidade em conversar connosco. Como diz o Ricardo Araújo, como é que esta gente vem para estas coisas rascas a falar connosco. Aproveitando a deixa do Ricardo Araújo, ele ontem comentava que hoje em dia os pneumologistas são tipo os superstars, são convidados. Estávamos esquecidos que era quando havia tuberculose, acabou a tuberculose, agora é graças ao corona. Eles são convidados para tudo, mais alguma coisa, eles é lives, eles é diretos na televisão. E espero que a malta não se esqueça, e acho que para nós nunca nos esquecermos de o que é que os pneumologistas fazem quando a pandemia acabar, que seja o mais rápido possível. Eu primeiro gostava, eu como sempre faço uma pesquisa, mas acredito que o Facebook não diga quem é que são as pessoas por detrás das imagens e das palavras que elas escrevem. Nós podemos, mais ou menos, assim rápido, saber quem é que é a doutora Ana Antunes? Quem é Ana Antunes? Não faz, os meus pais não me batizaram. Não, então eu sou de facto médica pneumologista, sou natural do distrito de Viseu, de Santa Combadão, e depois fiz toda a minha formação enquanto médica em Vila Nova de Gaia, onde trabalhei durante 10 anos no serviço no serviço de pneumologia, e depois desde 2015 que vim para Lisboa para um trabalho um bocadinho diferente. Neste momento estou ligada à indústria farmacêutica, mas mantenho a minha atividade de clínica também enquanto pneumologista em Santarém. Ok. Dentro das minhas áreas de interesse, deixa-me só acrescentar, sempre estive muito ligada à apneia do sono, portanto, que é de facto assim uma área que eu gosto imenso, e à pneumologia oncológica. Não obstante, sempre estive ligada às doenças infecciosas, que são, digamos assim, a parte, digamos assim, mais chamativa, ou que neste momento está mais ao rubro com a pneumologia.
É o hit do momento. É Antes, verdade. para nós mais ou menos percebermos, porque Uhum, as vertentes médicas são imensas e muitas das vezes nós só temos mais diretamente um contacto com um médico de família, que é um generalista da uhum, medicina. O que é que faz mais ou menos um pneumologista ou em que áreas é que pode trabalhar? uhum. Então, nós costumamos dizer que o médico de medicina geral e familiar é de facto a porta de entrada no serviço de saúde, porque de facto é o médico que sabe um bocadinho de tudo e é que tem a visão mais holística do doente, não só do doente, mas também da família dele. Ele olha para a família como o agregado familiar está sob a ação do médico de família. Depois, perante a identificação de algumas doenças, ele pode enviar para o pneumologista. O que é que nós nos. Então, podemos dizer que temos assim. É engraçado dizer que a pneumologia nasceu com outra doença infecciosa, que foi a tuberculose. Inicialmente, a pneumologia até se chamava pneumotisiologia, em que o tisio vem da tísica. Isto porquê? Porque as pessoas tossiam, deitavam sangue vindo dos pulmões, iam todas para o sanatório, morriam todas de tuberculose e era o pneumologista que Ui, tratava delas. Mas felizmente foram descobertos os antibióticos, os antituberculostáticos, já em 1950, e é digamos assim, o prognóstico dessa doença mudou imenso. Neste momento é uma doença completamente tratável, atenção, e de bom prognóstico. E foi o florescer da pneumologia foi com a tuberculose, porque depois não era só tratar esses doentes, era também fazer o diagnóstico. E o fazer o diagnóstico passava pela radiologia, que era pelos raios-x do tórax, que eram os pneumologistas que interpretavam, tínhamos que colher amostras dos pulmões e assim nasceu a broncofibroscopia. O que é isso? É um exame muito parecido com a endoscopia, só que em vez do tubinho que passa pela boca ir até ao estômago e vai até aos pulmões para colher amostras, e então nasceu um outro ramo da pneumologia que muitos de nós nos dedicamos, que é parte das técnicas respiratórias, nomeadamente a broncofibroscopia, para colher amostras e para fazer diagnósticos. Depois, focamos-nos também nas doenças que nós chamamos obstrutivas das vias respiratórias, que são as mais comuns, são a asma, que normalmente está presente desde a infância, e a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crónica, que é resultante do tabaco. Pronto, essas são duas áreas também que nós nos dedicamos bastante. E depois, algumas doenças ocupacionais que surgem, quer da exposição a agentes no trabalho ou em alguns hobbies, dão doença respiratória e nós tratamos essas doenças. Porque nós não nos podemos esquecer que nós respiramos cerca de 12 vezes por segundo. Sempre que nós inspiramos, não só inspiramos o oxigênio e os outros componentes do ar, mas também as partículas que estão suspensas e vão todas entrar em contacto com os pulmões. Portanto, nós temos ali um grande potencial para surgirem complicações. E é isso que nós tentamos diagnosticar, identificar e tratar. ok. Eu bocado estava-te a ouvir a falar em tubos e isto é tudo, são coisas super invasivas, não são? É assim, alguns exames que nós fazemos que não são invasivos, que passam muito por exemplo, o raio-x, que é realizado ou o TAC, que é realizado nos exames nos serviços de imagiologia, e aí não é invasivo. Depois, temos ainda o exame, que alguns de vós já podem ter ouvido falar, que é o estudo funcional respiratório, que consiste em soprar para um tubo com o máximo de força que se consegue e nós medimos o volume de ar que sai. E isso permite-nos ver se aquele doente tem, de facto, alguma limitação à sua capacidade respiratória. Depois, tudo que mete colheita digamos assim, de amostras, se a expectoração não é suficiente, vamos ter que colocar um tubinho que passa pelo nariz, passa pelas cordas vocais, passa pela traqueia e vai até aos brônquios, que são a divisão das traqueia e que vai dar cada um dos brônquios, o brônquio principal esquerdo e o brônquio principal direito, vão dar aos pulmões e vamos aí colher secreções que de outra forma não estavam disponíveis. Para além das secreções, podemos mesmo cortar pedacinhos do pulmão aí por dentro para analisar. E isso Mas tudo,
Mas atenção que o doente está a ser monitorizado, vemos a frequência cardíaca dele, está sedado, portanto nós fazemos isso sem causar, digamos assim, grande transtorno ao doente. Ok. Um, antes de avançarmos para perguntar o mais óbvio, né? Quer dizer, se calhar começo pelo mais óbvio. Nós agora estamos a falar da Covid-19, que é uma espécie de vírus novo, e já existiram outros, e outros, e outros, e continuam a existir, só que neste caso já com vacinas, portanto, podem ser tratadas. Nós, neste momento, o que é este vírus, na verdade? Ok. Então, o que é que acontece? Nós, quando falamos da família dos coronavírus, né, que pertence aqui o SARS-CoV-2, estamos a falar de uma família de vírus respiratórios, ou seja, que a porta de entrada no nosso sistema e que vão provocar doença é através da via respiratória, quer quando nós inspiramos pela boca ou pelo nariz, mas eles precisam de entrar em contato com as nossas vias respiratórias para se dividirem. E o que é engraçado é que a maior parte dos coronavírus são vírus inócuos. Existem 4 espécies de coronavírus que estão presentes na Europa, por exemplo, estão presentes em todo o mundo, mas focamos aqui no continente europeu, de forma endémica, ou seja, significa que estão presentes todo o ano e que são responsáveis pela até 30% das constipações comuns que nós temos, ok? E vocês podem perguntar assim, então se ele é tão comum, por que é que ainda não se desenvolveu uma vacina contra esses 4 tipos? Não se desenvolveram vacinas contra esses 4 tipos porque uma doença é benigna e geralmente só dá uma tossezita e um bocadinho de mal-estar. Digamos assim, nunca houve investigação no sentido de compensar fazer uma vacinação contra o coronavírus, ao contrário do que acontece com a gripe, porque a gripe é uma doença grave. Muitas das infecções que nós dizemos, eu estive com gripe, na realidade não foram gripe, foram constipações provocadas pelo corona ou pelo vírus sincicial respiratório, por outros vírus, porque a gripe em si é uma doença que pode dar complicações graves mesmo em termos respiratórios. E daí, digamos assim, que para prevenir a infecção pela gripe na sociedade, desenvolveram-se vacinas contra a gripe. Contra os coronavírus, que nos dão uma infecção ligeira e estão de forma disseminada e só provocam doença, na maior parte dos casos, no outono e inverno, isto porque eles precisam de uma temperatura mais baixa para conseguirem depois dividir-se nas células respiratórias. Nunca se desenvolveu vacina a esse nível. Só que, infelizmente, neste momento já se conhecem 7 coronavírus. Esses 4 que são os que provocam a doença mais ou menos benigna e 3 estirpes que provocaram doença grave. A primeira foi o SARS-CoV, que foi em 2002, 2003, que tem um comportamento bastante agressivo, mas que se ficou limitado um bocadinho no Médio Oriente e passou também para os Estados Unidos, mas a doença foi controlada. Depois, em 2012, 2013, surgiu o MERS, que era o coronavírus do Médio Oriente, com uma taxa de letalidade bastante alta, mas que também foi muito limitado. E agora surgiu este SARS-CoV-2, que é um primo próximo do vírus que surgiu em 2002, 2003, e que, infelizmente, o que é que ele tem de vantagem sobre esse vírus? Vantagem para ele, não para nós. Tem uma capacidade de infecciosidade muito mais alta. Ou seja, uma pessoa que esteja infectada com o SARS-CoV-2 e não faça qualquer tipo de restrição, é capaz de infectar cerca de 2 a 3 pessoas com quais entra em contacto. E se nós multiplicarmos cada uma dessas 2 a 3 pessoas, é capaz de contaminar rapidamente, percebemos o número que atingiu esta pandemia. Outro problema deste SARS-CoV-2 é que, para além de, digamos assim, ter esta alta taxa de infecciosidade, em alguns casos dá uma doença grave que acaba por condicionar internamento e mesmo, em alguns casos, internamento nos cuidados intensivos, que não é de todo vulgar com os outros coronavírus. Isto é o que ele traz de novo, ok? Agora, para esclarecer uma coisa, de facto, 80% das pessoas que são infectadas por este vírus têm uma doença benigna, que não necessita de nenhum tratamento específico, é só mesmo ficar em casa, hidratar bastante porque o vírus dá febre, tomar antipirético, anti-inflamatório e esperar que os sintomas passem, ok? Agora, 20% das pessoas infectadas vão precisar de internamento. E esses 20% dividem-se em 15% que ficam na enfermaria normal, de pneumologia, e 5% em que
o grau de debilidade que o vírus provoca a nível dos pulmões, porque provoca um quadro que nós chamamos ARDS, que é isso, os pulmões ficam preenchidos por líquidos que são libertados pelas células e não conseguem fazer a troca do oxigênio, são obrigados essas pessoas a ser ventiladas, que é para o ventilador fazer as trocas respiratórias por elas. E, portanto, se nós virmos, qual é a questão aqui? É que 80% de pessoas com uma doença benigna é bom. O problema é que, como nunca nenhum de nós tinha sido exposto a este vírus, porque ele surgiu em dezembro do ano passado, não é verdade? Ninguém tem imunidade. Ninguém tem imunidade. E então, ao sermos toda a gente contaminada em simultâneo ao mesmo tempo, significa que, em última instância, podia haver 20% de 10 milhões de pessoas, né, portuguesas, a precisar de internamento. Não há camas para essas pessoas. E 5% de 10 milhões a precisar de cuidados intensivos. E é o grande risco deste vírus. Então, sim, se calhar daí a grande necessidade deste confinamento coletivo para ver um maior abrandamento e que todos os sistemas mundiais de saúde consigam mais ou menos funcionar. É mais ou menos o que se tem dito no Sistema Nacional, nas intervenções, em que dizem nós provavelmente vamos todos infectar-nos algures no processo, só que seja de forma gradual para que possamos ter capacidade de tratar a toda a gente. É isso mesmo. É isso mesmo. Deixa-me só dizer-te, por exemplo, esta não é a primeira grande pandemia de vírus respiratórios que existe. Assim, e muitas vezes fazem a comparação com a gripe espanhola. Espanhola, exatamente. Em 1918-19, foi quase há 100 anos. E a verdade é essa. Também era um vírus novo, em que ninguém tinha ainda anticorpos, ninguém tinha sido exposto a esse vírus anteriormente, portanto não havia imunidade, e as pessoas eram contaminadas, ficavam doentes e muitas acabavam por falecer. E o que é que acontece? O melhor método que naquela altura existiu para conter a doença foi mesmo também o isolamento social e as regras de higiene. Eu sei que passado 100 anos nós pensamos assim, bolas, mas já passaram 100 anos, quer dizer, como é que nós não evoluímos? Se esta pandemia fosse uma gripe, nós já estaríamos em mais condições para responder a ela, porque existem fármacos que resultam contra a gripe e existe vacina. Isto era um vírus para o qual nós não estávamos de todos preparados e não existe nem medicamento, nem vacina. Daí daí ser muito importante cumprirmos o confinamento, porque o objetivo é esse mesmo que tu disseste, Hélio. Nós todos vai chegar a um ponto em que vamos ficar infectados. O grande objetivo é não ficarmos infectados em simultâneo, para permitir que os sistemas de saúde consigam absorver quem fica infectado e, por outro lado, também sabendo que o vírus é mais mortal nas pessoas com mais idade, se nós conseguirmos que essas pessoas não fiquem infectadas até haver o desenvolvimento da vacina, que é para quando houver a vacina elas serem vacinadas e então não terem a doença, conseguimos proteger a vida delas, porque o grande risco do vírus é esse. Nós sabemos que nas crianças, neste momento, a infecção é quase inócua, nas pessoas acima de 65 anos de idade, a taxa de mortalidade sobe imenso. E isso provavelmente deve acontecer porque, se calhar, o sistema de defesa de uma pessoa com 66 anos ou 70 responde de forma muito mais lenta que uma de 20, ou não? Isso faz sentido do ponto de vista abstrato, mas o que é engraçado é que, por exemplo, quando foi o vírus da gripe A, a mortalidade era maior nas pessoas mais jovens. E isto porquê? Porque o sistema imune respondia tanto que elas não morriam da infecção pelo vírus, mas sim da resposta imunitária. Isso que tu estás a dizer faz sentido, ou seja, neste momento, mas também há casos em que uma resposta imunitária forte demais acaba por levar, digamos assim, a que o corpo não sobreviva a essa infecção. Mas neste caso, parece ser muito isso. E há uma outra razão, que é isto é uma teoria, mas o vírus, para entrar nas nossas células respiratórias, precisa se ligar a um receptor chamado ECA. E o que se viu é que nas crianças esse receptor é muito baixo, portanto a percentagem de vírus que vai infectar as células das crianças é baixa e esse receptor vai aumentando nas nossas células respiratórias com o envelhecimento. Portanto,
uma pessoa mais idosa tem mais receptores para o vírus e o vírus faz uma infecção mais eficaz, ou seja, há maior quantidade de vírus que consegue penetrar nas células e dividir-se, e daí causar também uma doença mais grave nos idosos. Curiosamente, apesar de pedirmos o confinamento de idosos, tem aparecido nos mídia muitos casos de idosos recuperados, mas imensos mesmo de idosos recuperados, coisas de Ainda bem, é ótimo. 100 anos, pessoas com 100 anos e 103 anos, começo a achar que há esperança no mundo. Acho que deve ser mesmo isso. Sim. É uma questão de comportamento. Claro que há esperança. Aí está. Uma infecção por coronavírus, e acho que isso é uma mensagem muito importante passar, não é sinónimo de uma sentença de morte, longe disso. E mesmo nas pessoas mais idosas não é. Agora, o problema que passa é isso, é que, imagina, enquanto a taxa de mortalidade nas crianças é de 0,01, ou seja, é abaixo de 9 anos de idade, neste momento ainda não há registro de nenhuma criança que tenha falecido pelo SARS-CoV-2, nos idosos, a taxa acima dos 80 anos é mais de 17%. E se esse idoso tiver outras doenças, como por exemplo hipertensão, demência, obesidade, diabetes, o risco ainda aumenta. E como nós não sabemos quem dos 100 infectados vão ser os 17 que vão falecer, daí a importância de nós tentarmos evitar que eles fiquem contaminados. Mas sim, há imensos casos de sucesso, tipo, desde uma senhora com 93 anos, ou um senhor com 100 e poucos anos que entretanto teve alta, e é sempre bom ouvir essas notícias. Claro. Agarrando nisso, eu tenho aqui uma participante, a Sandra Martins, obrigado por participares. Ela pergunta: e os vários casos de cura a pacientes com mais de 90 anos, já existe alguma ideia do porquê? Não sabe. É aquilo que eu estava a dizer. Neste momento ainda se sabe muito pouco sobre esta doença. Gostávamos de saber mais. Nós identificamos já fatores de risco para que haja um desfecho negativo, digamos assim. Agora, esses senhores de 90, 100 e poucos anos, vamos ter que fazer uma análise de todos os casos que ocorreram no mundo mesmo, para ver se há algum fator comum entre eles e identificar se foi isso que conduziu à cura deles. Mas neste momento não sabemos o porquê. Ok. Já agora, este Covid, como é que ele nos afeta biologicamente? Como é que nós ficamos? Porque eu já ouvi pessoas a dizerem, ok, dores imensas, quer dizer, todos nós já tivemos uma constipação, uma gripe, ou uma coisa mesmo de 3 dias, mas acho que nunca nos afetou de tal forma física como acontece este vírus. Sim. Este vírus, uma das características dele é que tem uma grande amplitude não só de sintomas, mas também de magnitude desses sintomas. O que é que isto quer dizer? Há pessoas que, sendo infectadas pelo SARS-CoV-2, só que uma nota, nós falamos é engraçado, porque eu também tive que estudar quando o vírus surgiu. O vírus é o SARS-CoV-2 e a Covid-19 diz a Covid porque é a doença provocada pelo SARS-CoV-2. E como foi identificado pela primeira vez em 19, acrescentou-se o 19. Por isso é que é a Covid-19. E a Covid-19, em algumas pessoas, pode ser semelhante a uma constipação, mas semelhante no sentido de ter um pouco de tosse e pouco mais, mas noutras pessoas tem sintomas bastante acentuados. O mais comum presente nas pessoas que ficam internadas é a febre. Febre essa que cede com dificuldade aos antipiréticos, por exemplo, ao paracetamol. Os doentes tomam, a febre está em 39 graus e baixa para 38 e continuam com febre, tomam a seguir um ibuprofeno e a febre continua alta, uma febre e que dura bastantes dias. Para além da febre, a tosse também é um sintoma muito presente e é uma tosse não produtiva, ou seja, sem expectoração, mas que pode ficar com expectoração mais à frente na doença, mas quando se inicia é uma tosse sem expectoração. E outro sintoma também muito descrito, as dores de cabeça e as dores no corpo. Uma das características do vírus também é que nas pessoas que são sintomáticas, ficam sintomáticas durante um longo período de tempo, ou seja, enquanto a constipação vulgar em 2, 3 dias
estamos melhores. Isso não acontece no caso da Covid-19 e vai ficando os doentes, há doentes que têm relatos de 2 a 3 semanas de febre e das dores de cabeça, que dizem que são dores de cabeças muito intensas, e que nós sabemos que quando temos febre normalmente temos dores de cabeça, mas estas parecem ser independentes, ou seja, mesmo baixando a febre, as dores de cabeça mantêm-se. Outro sintoma, que este é completamente de novo, é o que nós chamamos anósmia. O que é isso? Que é a perda do olfato. Mas quando eu digo perda, é mesmo perda, não é diminuição do olfato. Pessoas, não ocorrem todos os doentes, mas em até 15% deles, os doentes deixam de sentir qualquer cheiro. E isso é um sinal que nos coloca alerta da possibilidade de ser a Covid-19, porque nenhuma outra doença que nós conhecemos tem este impacto tão grande no olfato. Uma coisa é sentir, tenho o nariz entupido, não noto quase nada, mas aqui o nariz não está entupido, e as pessoas perdem o cheiro e demora algum tempo a voltar. Portanto, isso é também um dos sintomas que é característico. Só uma nota, no início dos sintomas desta queixa, estes são os sintomas predominantes. Este vírus tem uma característica em que muitas vezes o agravamento que vai levar ao internamento ou mesmo ao internamento na unidade de cuidados intensivos é o desenvolvimento de falta de ar. Okay. E quando surge a falta de ar, significa que a nível dos pulmões nós já temos aquele quadro em que dizem que há alguns líquidos que estão a preencher os espaços onde a troca gasosa devia ocorrer e o oxigênio no sangue baixa para valores abaixo de 90% e nesse caso é necessário recorrermos ao oxigênio suplementar, que é aquele, quando às vezes vamos ao hospital visitar amigos e que têm uma canulazinha nasal, exatamente, ou em casos mais graves em que os pulmões de facto não conseguem efetuar as trocas gasosas com o ventilador na unidade de cuidados intensivos. E esses sintomas muitas vezes só surgem ao fim de uma semana ou uma semana e meia de início da febre, que é um dos problemas também desta doença. Por isso é que há tantos doentes em vigilância ativa, em que estão bem, estão a ser monitorizados através de telefonemas dos centros de saúde para casa, para se houver o desenvolvimento de falta de ar, esses doentes conseguirem ser encaminhados a tempo para o hospital, porque também ainda não temos nenhum marcador que nos diga, no dia 1 da doença, se aquele doente vai desenvolver a doença mais grave ou a doença ligeira. Isso era algo que também ajudava imenso que existia, porque assim nós conseguíamos, digamos assim, desde o início conduzir os doentes, mas ainda não temos. Esta falta de ar e dá-se, que eu não consigo perceber nós começamos a ficar com gotículas nos pulmões, mas são derivadas aqui. O vírus infecta as células respiratórias. Nós temos a traqueia, divide-se no brônquio principal esquerdo, no brônquio principal direito, e depois a árvore brônquica é mesmo como o nome indica, uma árvore, ou seja, de cada tubinho, digamos assim, porque os brônquios são tubos que vão conduzir o ar, ficam tubos cada vez mais pequeninos. E no final, esses tubos vão dar a uns saquinhos, que nós chamamos alvéolos, que é onde só existe uma célula entre o ar e o capilar, que é onde passa o sangue. E para que é que serve essa célula? Para o oxigênio sair do ar e ligar-se ao sangue e do sangue sair o dióxido de carbono e ligar-se e vir para o ar e nós expelimos depois na expiração. O que é que acontece? Quando o vírus infecta as células respiratórias, o que é que o vírus faz? O vírus é uma partícula um bocadinho diferente das bactérias. Acho que ficamos em. Deve ser problemas da internet, malta. Acho que em breve vamos voltar a recuperar a imagem da Ana. Olá, estamos sem. Eu consigo ver, Télio, sim. Já me consegues ver? Já. Sim, okay. Sim, já. Eu não sei, estava a dizer que o vírus vai para o interior da célula e põe a maquinaria da célula a funcionar para ele, a produzir mais vírus. Só que o nosso organismo, entretanto, nota que aquela célula está infectada e tenta combater o vírus. Só que ao combater o vírus, como o vírus está dentro de uma célula nossa, a opção que ele tem é atacar a nossa célula. Portanto, tens o próprio sistema imunitário, percebes? A atacar as células pulmonares, porque
porque o vírus está dentro das células. E então, o que é que acontece? Produz uma data de substâncias que fazem com que haja excesso de líquidos que vão para o espaço que devia estar preenchido por ar. Como esse espaço que devia estar preenchido por ar fica preenchido por esses líquidos, os pulmões não conseguem fazer as trocas gasosas. Ok. E é assim que surge a falta de ar. O que eu vou fazer agora, se calhar vou correr algumas das perguntas e vou deixar outras para um bocadinho mais à frente porque não se encaixam para já. Mas eu tenho aqui o Francisco Gonçalves, que comenta, de certa forma, que já ouviu falar que quem fuma não é tão grave. Isto é algum mito ou... Há dois aspectos aqui diferentes. O tabaco é fator de risco para ter uma doença mais grave, ok? E o tabaco conta como um dos fatores de risco para ter sintomas. Há um estudo em França que parece que a exposição à nicotina pode diminuir. O que é que a exposição à nicotina faz? Reduz aqueles receptores que eu disse, o ECA. E então, como os doentes ficam com menos ECA, têm menos vírus. Só que esse efeito da nicotina é contrabalançado pelas outras substâncias que estão presentes no tabaco e por uma outra coisa. Muitas vezes quem fuma durante muitos anos apresenta doença, como eu disse, a DPOC. E a presença dessa DPOC já faz com que a probabilidade de ter uma doença mais grave é pior. Portanto, temos estes dois fatores. Nicotina sozinha, de facto, reduz o ECA e, como tal, parecia que temos uma doença menos grave. Mas se já existir DPOC ou se existir o fumo do tabaco a atacar as células, vamos ter uma doença mais grave. Portanto, há estudos contraditórios. Okay. Quer dizer, agora lembro-me de outra coisa que ainda é pior. Uma vez que estamos aqui a tentar todos encontrar uma explicação para uma coisa que desconhecemos, daí termos pedido a alguém que percebe muito bem disto, existem por aí algumas, vai-se falando das coisas que se tomam, que não se devem tomar, cuidados a ter, cuidados que não se devem a ter. A Ana tem assim coisas que saiba, pelo trabalho, que as pessoas estão a fazer errada ou estão a... Assim, esta doença, o mais importante perante os sintomas é de facto hidratar, tomar um anti-inflamatório, o antipirético e controlar. No início, em março, surgiu uma notícia que até foi um bocadinho, digamos assim, aumentada pelo Ministro da Saúde francês, que quem toma ibuprofeno podia ter uma doença mais grave. Isso foi só uma suposição que não se confirmou, ok? No mesmo artigo, também se falava que os doentes com hipertensão que tomavam uma classe de medicamentos chamada IECA também estariam mais suscetíveis à infecção. Hoje não, durante esta semana veio um estudo francês demonstrar, porque eles estudaram os doentes que eram internados, que aqueles que paravam o medicamento para a hipertensão com medo da doença, tinham doença grave. Portanto, não se deve suspender a medicação crónica que estamos a fazer. É mais importante termos as doenças crónicas controladas, como a diabetes, como a hipertensão, do que suspender a medicação com medo da doença. É pior prognóstico termos uma doença de base descontrolada do que tomarmos esses medicamentos. Portanto, não há contraindicação nenhuma, quer à toma do ibuprofeno, quer à toma dos medicamentos para a tensão e para a diabetes. Ok. E também falou-se e o Trump, o grande Trump chegou a comprar toneladas e fabricou sobre o medicamento que é utilizado para a malária. Neste caso, o que é que se pensa aí? De facto, ainda há ensaios clínicos que estão a decorrer. Devo dizer que há muitos hospitais que começaram a tratar com a hidroxicloroquina, que é um medicamento para a malária, porque parecia... O que é que acontece? A hidroxicloroquina bloqueia o mesmo mecanismo de entrada nas células que é usado pelo vírus. E então, em termos de pensamento, digamos assim, parecia fazer sentido usar hidroxicloroquina. Ainda estão a decorrer ensaios clínicos que nos vão dizer que se será para usar esse medicamento ou não. Como estão a decorrer, por exemplo, decorreu um mesmo ensaio com um medicamento que era usado contra o ébola.
no Japão, e esse já temos o resultado que não é eficaz contra o coronavírus. É esperarmos mais um bocadinho de tempo e em breve saberemos também se a hidroxicloroquina faz parte dos medicamentos que são para manter e que de facto melhoram o curso da doença ou se de facto não vale a pena fazer a hidroxicloroquina. Devo dizer que neste momento ela faz parte de quase todos os protocolos. Na ausência de uma resposta, digamos assim, como não sabemos, os doentes são monitorizados quando são internados e muitos fazem hidroxicloroquina, mas vigiados. Uma toma profilática, ou seja, tomarmos em casa hidroxicloroquina para evitar ter o vírus, não faz sentido, até porque é um medicamento que a toxicidade é muito elevada. É preciso nós controlarmos muito bem para podermos fazer a toma do medicamento. Ok. Agora um bocadinho a brincar, para isso mais vale bebermos um gin tónico, porque a substância que está na água tónica é a prima da hidroxicloroquina. Para efeitos profiláticos deve ser suficiente. É brincar, atenção que eu estou a dizer isso. Atenção, malta, é a brincar. Sim, exato, amanhã aparece médica epidemiologista recomenda tomar vírus gin tónico para evitar o coronavírus. Não te preocupes, eu apago o vídeo. Assim, público em geral, visto que há bocado estávamos a falar do medicamento para a malária e tem aparecido outros medicamentos, quem não percebe, como eu, provavelmente estaríamos a pensar assim, se calhar os médicos andam aqui às aranhas e andam a tentar brincar aos médicos, a tentar encontrar uma solução dentro do que já foi construído. Eu digo isto para, aqui, para fazer esta pergunta. Mais ou menos, de forma resumida, quais são mais ou menos o passo a passo, o que se está a fazer agora com a comunidade científica, o que é que eles estão a fazer num passo a passo para chegarmos a uma vacina? Então é assim, a vacina é um passo diferente do medicamento. Em relação aos medicamentos, o que está a ser feito é, já sabemos como é que o coronavírus entra dentro da célula, já sabemos como é que ele se divide e sabemos que tipo de resposta ele vai provocar no sistema imunitário. E então os medicamentos que nós estamos a testar em ensaios clínicos para ver se são eficazes são os medicamentos que nós sabemos que atuam nestes pontos. Por isso é que a hidroxicloroquina, o medicamento da malária, surgiu como uma hipótese, porque sabíamos que atuava na célula, no ponto onde o vírus ia entrar. O medicamento contra o ébola também se tentou, porque sabíamos que o ébola usava a mesma maquinaria que o coronavírus para se dividir. E então, por trás das tentativas, encontramos uma explicação, não é pegarmos nos medicamentos todos que temos disponíveis no mercado, vamos tentar todos. Não, vamos tentar ver cada um. Para a vacina, qual é o problema neste momento? Como eu disse há bocado, quando foi a história da gripe A, em 2009, já existia uma vacina para outra estirpe da gripe. Não existia, era para a gripe A em particular. Portanto, nós estávamos num ponto de partida um bocadinho mais à frente do que neste momento. O que nós na altura tentámos fazer foi, então, depois fazer a inoculação do vírus da gripe A nos ovos, porque, atenção, as vacinas contra a gripe produzem-se em ovos de galinha, é mesmo assim, e tentar produzir anticorpos dirigidos. Mas como nós já estávamos num passo em que sabíamos quais eram as proteínas quase todas do vírus, foi fácil nós criarmos uma vacina em 9 meses. Neste caso, o que é que está? Não existe nenhuma vacina de base. O que nós estamos a tentar descobrir é, dentro do vírus, que um vírus é só material genético e proteínas, ver quais são as proteínas do vírus que são capazes de produzir uma reação mais forte e prolongada de anticorpos, injetar essas proteínas em ovos, podem ser de galinha ou não, e ver a produção de anticorpos que surge em função dessas proteínas que nós injetamos. Se a produção de anticorpos parecer ser estável, então vamos partir dessas experiências em cultura para animais. Se em animais se mantiver estável, vamos partir para humanos, em que na primeira fase da administração em humanos ainda não estamos a ver se a vacina funciona. Estamos a ver se a vacina é segura. Se darmos aquela vacina ao humano, não produz efeitos adversos graves. Se funcionar, então passamos para a fase seguinte, que consiste em injetar esta vacina em humanos voluntários, que depois vão ser expostos ao vírus para ver se, de facto, na presença do coronavírus, uma vez vacinados,
não desenvolvem doença, ok? Portanto, apesar de, sou sincera, ter uns relatos muito animadores que no Reino Unido já se avançou para os testes em humanos, acho que temos que ser cautelosos e ver, digamos assim, esperar com cautela os resultados. Podemos ter uma agradável surpresa e ter uma vacina muito tempo antes do que é expectável, mas cumprindo estes passos todos, não será expectável em termos uma vacina até ao final deste ano. Ok. Só para percebermos aqui uma coisa, visto que isto é, neste momento é um problema mundial comum para todos, mas o que eu tenho mais ou menos visto também outra vez pelas atitudes do Sr. Trump, que queria ficar com uma possível vacina feita em laboratórios na Alemanha, de forma científica, não existe assim uma comunidade que esteja neste momento toda a trabalhar para o mesmo, sem termos que pensar em farmacêuticas a tentar ganhar dinheiro com... Não existe. Deixa-me dizer-te, por exemplo, a sequenciação, o primeiro passo para nós descobrirmos o vírus foi fazer a sequenciação do seu genoma. E a sequenciação do genoma foi feita em vários laboratórios mundiais, em que cada um descodificou um pedacinho e depois todo o genoma, a sequência do genoma foi libertada para toda a comunidade científica. Ok? Portanto, toda a gente está a trabalhar em comum no sentido de haver um avanço e uma produção da vacina. Os avanços que neste momento estão a ser feitos estão a ser partilhados por toda a comunidade. Dou-te outro exemplo, a China foi a primeira a avançar com ensaios clínicos, né, porque foi a primeira a ter a doença. E eles rapidamente libertaram os resultados que tinham. Se esta doença trouxe algo de bom, digamos assim, foi esta partilha. É esta partilha, exatamente, que se verifica na vida de todos nós, em que acho que todos nós partilhamos muito mais agora e também entre a comunidade científica que trabalha para um bem comum. E pessoas como o Trump, felizmente, são a minoria. Ainda bem. O problema é que ele, apesar de ser minoria como individualidade, acaba por ser maioria na responsabilidade coletiva que ele tem à frente do país que ele tem. Eu tenho aqui duas perguntas da Virgínia e da Rosa Barroca, que perguntam, neste caso, diz: prima, fala das sequelas, o que achas? Sempre deixa sequelas? Acho que voltamos a ficar sem... Hoje estamos um bocadinho com problemas de internet, provavelmente hoje deve ser um dia em que deve estar a haver muitos lives e então isto vai travando um bocadinho. Desde já agradecer a vossa presença e os vossos comentários, não se preocupem que eu vou tentar pô-los aqui e perguntar à doutora. Ok, estamos de volta. Já voltamos. Mas se calhar temos que virar o ecrã, que nós estamos a vê-la. Ok, obrigado. Ok. Ok, não, é normal hoje, é normal. Por norma, estávamos aqui a tentar responder à Rosa. Opa, isto não está fácil, malta. Como dizia há bocado, vou tentar responder as vossas perguntas. Vamos tentar ler aqui os comentários. Eu já vi que a Mafalda Santos tem aqui muitos bons comentários. Mafalda, não sei se trabalhas na saúde. Eu vou tentar pôr mais ou menos aqui, partilhar com todas as pessoas os comentários que a Mafalda tem posto aqui para todos nós vermos e agradecer-te os comentários. Estamos quase e estamos de volta. Desculpa, a sério. Não faz mal. Estávamos aqui a tentar responder a Rosa Barroca e a Virgínia, que perguntam se existem sequelas, neste caso, para quem... Nos 80% das pessoas que vão ter a infecção e que não vão necessitar de internamento, não deixa sequelas. Onde o vírus vai deixar sequelas são naquelas pessoas que são admitidas na unidade de cuidados intensivos porque desenvolvem o tal ARDS. Aí essas pessoas ficam com cicatrizes, digamos assim, nos pulmões, que é no local onde de facto essas alterações decorreram e que ficam fibrosadas. E aí, de facto, os doentes ficam com uma doença fibrótica pulmonar.
e que está descrita não apenas nestes vírus, mas noutras pneumonias deste tipo. Sim. Agora, a extensão ou as consequências disso vão ser dependentes também se o vírus fez uma pneumonia mais ou menos extensa, se demorou mais ou menos tempo ligado ao dor. Não, mas sim, as sequelas são possíveis, mas apenas nas pessoas que estão internadas na unidade de cuidados intensivos. A maior parte das outras pessoas não vai ter nenhuma sequela do vírus. Eu tenho aqui uma participante, que é Mafalda Santos, que já fez alguns comentários e eu não pude deixar de reparar. Eu vou ler aqui alguns deles, porque parecem pertinentes, mas isto acho que ela ia comentando à medida que a Ana ia falando. Neste comentário ela diz: a resposta inflamatória ao vírus acaba por ser maior o fator para a gravidade e exuberância das manifestações clínicas e que conduzem à necessidade de ventilação invasiva. E é também essa resposta inflamatória a responsável de algumas ditas sequelas fibrose pulmonar. É isso mesmo, sim. Okay. E eu perguntei há bocado se ela trabalhava na área da saúde, não sei se respondeu, mas nós vamos avançando e depois pode ser que ela fale connosco. Temos aqui a Cel, que pergunta: se estiver em contacto com alguém contaminado, temos logo sintomas? Não. Então é assim, estar em contacto com alguém contaminado, para já não é sinónimo que vamos ficar contaminados também. É muito importante, daí a importância de nós cumprirmos aquelas regras de higiene e de distanciamento social. Isto porque, peço desculpa, só que o meu AirPod caiu. Ok, já que está. Isto porque, o que é que acontece? As pessoas, para contaminarem o vírus, o que acontece é que libertam partículas, gotículas respiratórias, onde o vírus está presente. Só que o vírus não é capaz de sobreviver infinitamente fora do nosso corpo. Ok? Essas partículas, o que é que vai acontecer? Vão ficar depositadas em vários materiais e a principal via de contágio é mesmo essa. Ao nós respirarmos as gotículas quando alguém espirra e quando alguém tosse, ou ao levarmos as mãos em material que está infectado, ok? Depois de levarmos o vírus não tem a capacidade de infectar as nossas células das mãos, mas é transportado pelas mãos para o nariz e para a boca, onde entra em contacto com o aparelho respiratório. Portanto, estar em contacto não é sinónimo que vamos ficar contaminados. Por exemplo, pessoas que moram com doentes infectados e que não vão para o hospital, é-lhes recomendado que a pessoa infectada fique num quarto só deles, com uma casa de banho para uso dessa pessoa e que use máscara e lave bastante vezes as mãos para tratar dessa pessoa. Mas se ocorrer a infecção, nós demoramos cerca de 1 a 14 dias até poder desenvolver sintomas. Por isso é que a quarentena das pessoas que estão em contacto com outras pessoas contaminadas vai até 14 dias. Porque sabe-se que há pessoas que entram em contacto com alguém contaminado e no dia seguinte, em 24 horas, começam logo com sintomas, com febre, tosse, outras podem demorar até 14 dias. Em média, o número de dias que ocorre entre o contacto e o início de sintomas são 5 dias, ok? A maior parte das pessoas desenvolve sintomas em 5 dias, mas pode ir até 14. Portanto, por isso é que temos que esperar pelo 15º dia para dizer que aquela pessoa está bem e que não foi infectada. É assim, normalmente, quer dizer, nós quando iniciamos os lives, para já, antes de mais, quero agradecer a toda a gente pelos comentários, pelas vossas perguntas, que vamos tentar responder a todas dentro mais ou menos do nosso tempo que hoje corre, e desde já agradecer, já temos aqui imensos comentários. De vez em quando temos aqui o André Rolão, que pergunta: tenho uma doença reumática e tomo medicação biológica. Etanercept, acho que disse bem. Etanercept, sim. É verdade que estão a fazer tratamento com esta medicação com alguns pacientes Covid? É verdade. O que acontece é que o etanercept, assim como outros medicamentos biológicos para as doenças reumatológicas, atua na fase inflamatória da doença. Uma doença reumática para uma pessoa que tem uma doença reumática que está a tomar o etanercept, tem o que nós chamamos uma doença autoimune. Como eu disse, a fase inflamatória é devido ao facto de
como o corpo não consegue destruir diretamente o vírus, ataca as células onde o vírus está dividido. Portanto, ataca as células do nosso próprio corpo. E isso leva a que neste momento estejam a ser feitos ensaios clínicos com esses fármacos que são utilizados habitualmente contra a artrite reumatoide, ao lúpus, e fazem parte dos ensaios clínicos que neste momento estão a decorrer. Com base nisso, como nas doenças reumáticas, o corpo ataca as próprias células, e neste caso temos também o próprio corpo a atuar contra as células onde o vírus se divide, vamos então tentar inibir ou bloquear essa resposta. Ok. Quer dizer, aqui já íamos avançar para a pergunta core do nosso live. Nós agora vamos entrar, já estamos adiantados e não lhe queremos roubar este tempo precioso. Nós agora, quer dizer, falámos há bocado das medidas que temos que tomar relativamente à higiene, que supostamente já todos nós devíamos conhecer, só que neste momento temos que reforçá-la um bocadinho mais. Esta página é um bocadinho, acho que a maior parte dos participantes são desportistas e todos eles têm um grande problema neste momento e eu quando falava consigo no outro dia, quando fazíamos o teste para o live, perguntava-lhe sobre um estudo em que faziam referência a corrermos, ok? Mas tínhamos que ter na diagonal, acho eu, se o estudo diz isso, tínhamos que ter uma distância de cerca de sair 4 vezes ao recomendado. De 1 metro passávamos para 4 a 5 metros. Porque supostamente criava-se, enquanto corremos, neste caso, cria-se uma nuvem e quem vem atrás, se estiver muito perto, pode levar, apanha essa nuvem, exatamente. O que é que acontece aí? Neste momento, as recomendações da Organização Mundial de Saúde, mesmo para os desportistas, continuam a ser de 1 a 2 metros. Isto porquê? Sabe-se que o vírus é passado pelas gotículas, ok? Respiratórias, que têm uma determinada dimensão. Quando nós estamos a falar dessa nuvem, são nuvens de aerossóis em que não se sabe se o vírus sobrevive. Se é verdade que, digamos assim, que essa nuvem é criada, os estudos que vêm sido demonstrados, mesmo com outros coronavírus e não com este, porque a forma, digamos assim, a capacidade de sobrevivência do vírus será semelhante, é que não está provado que o vírus consiga sobreviver de uma forma aérea, suspenso, sem ser nas gotículas. E como essa nuvem é feita não das gotículas, mas dessas partículas em suspensão, ainda não houve modificação oficial dos critérios para a distância ser maior que 1 a 2 metros. Considerando jogando pelo seguro, então se calhar ficamos pelos 2 metros e não pelo 1, mas nem pelos 4. Mas as recomendações continuam a ser nesse sentido. Porquê? De facto, não sei se vocês viram, no início, há 2, 3 semanas atrás, havia vídeos feitos no Japão em que mostravam um homem a tossir e a espirrar, de uma forma que eu acho que nós não costumamos espirrar e tossir, porque aquilo era tudo muito exuberante, exatamente, e era isso que eles queriam demonstrar, era até onde as partículas podem ir. E a verdade é que as partículas podem atingir os 4, 5 metros, mas não se sabe, e se este coronavírus nesse aspecto for igual aos outros vírus respiratórios, não fica em suspensão nesses 4 a 5 metros, ele só fica nas gotículas, e daí que apesar de se poder criar essa nuvem, ela não será infecciosa, não há demonstração disso. Por exemplo, a Covid não é como o sarampo é uma doença de transmissão aérea. Se uma pessoa com sarampo estiver a respirar nesta sala e a seguir sair, o vírus do sarampo fica em suspensão e é capaz de contagiar outra pessoa. O SARS-CoV-2 não tem transmissão aérea, tem transmissão pelas gotículas respiratórias, que é diferente. Então, provavelmente, se calhar, o único cuidado, o único dos vários que temos que ter, é provavelmente a nossa roupa. Os cuidados que têm de ter é usar a máscara na mesma neste momento, isto para evitar, porque a máscara funciona de duas formas, ok? As máscaras que neste momento estão recomendadas para uso generalizado pela população são as máscaras cirúrgicas ou as máscaras comunitárias. Essas máscaras não me protegem de infecções dos outros, protejam que infecte os outros, ok? Mas se toda a gente
usar a máscara, não nos vamos infectar uns aos outros, ok? É como o cirurgião, a máscara chama-se máscara cirúrgica porque é a máscara que o cirurgião usa durante a cirurgia. Ele não está preocupado, ele está a abrir a pele, está a ver o abdômen, não há nada que vá saltar e que o vá contaminar. Ele usa a máscara para evitar que as secreções deles infectem a ferida cirúrgica que está a provocar. Portanto, nós quando usamos uma máscara cirúrgica ou uma máscara comunitária, estamos a evitar que as nossas secreções vão para o ar. Se todos nós usarmos essa máscara, todos nós nos protegemos uns aos outros. Daí a importância de usar a máscara, sobretudo em quem pratica desporto, porque em quem está a correr, a frequência respiratória é maior. O volume de ar que é mobilizado, que entra e que sai, também é maior. Portanto, em princípio, o volume de vírus que será libertado também será maior. Daí a importância de usar a máscara. Algo que acontece também quando fazemos desporto é que, com maior probabilidade, vamos levar a mão à cara, ok? Porque há partículas, limpamos a cara, estamos a suar, a máscara sai um bocadinho. Muito importante, lavar as mãos com água e sabão, mas na impossibilidade de o fazer durante a prática de desporto, porque não temos uma torneirinha e um sabãozinho que levamos ali na algibeira, usar as soluções de álcool, aqueles géis desinfetantes, quando terminarmos a nossa prática, antes de sairmos para a nossa prática de desporto e depois de sairmos da nossa prática, terminarmos a prática de desporto. Máscara, distanciamento dos 2 metros e a higiene das mãos serão suficientes. Isto é mais fácil para os desportos, como a corrida. Desportos de contacto, as coisas são um bocadinho mais complicadas. Eu vou fazer aqui uma coisa, eu vou voltar atrás porque acabei por não reparar nesta. A Alice Lopes pergunta, Ana, a minha Vitória tem 6 anos e sempre teve problemas respiratórios. Até aos 3 anos teve bronquiolites, inclusive dos 3 anos e meio até aos 4 e meio fez 3 pneumonias. A partir daí faz inalações e toma Moltoclaust, acho que se diz, e até hoje... Montlucaste. E até hoje está bem. Isso faz da Vitória uma menina de risco? Pela história que descreve da Vitória, a Vitória teve uma bronquiolite que neste momento poderá ter evoluído para uma asma. E a asma está indicada como um dos fatores de risco para ter a doença por Covid-19. No entanto, aqui devo dizer aquilo que disse no início do live. Não há história de crianças só houve uma criança em Portugal neste momento que necessitou de internamento em cuidados intensivos, que felizmente correu tudo bem. E dou um outro exemplo que também foi partilhado na comunicação social, que foi a primeira criança a ser internada, foi uma miúda de 17 anos que tem fibrose quística. A fibrose quística é uma doença muito... É uma doença com muito mau prognóstico e felizmente correu tudo bem. Por isso o que eu tenho a dizer em relação à Vitória é necessário redobrar os cuidados no sentido que ela de facto tem uma doença que a coloca em maior risco, mas mesmo assim, dada a idade e o que se vem vendo das crianças que são infectadas, é para estar, digamos assim, acreditar que tudo correrá bem, mas tem um fator de risco. Ok. Eu, enquanto andava aqui a olhar para isto, encontrei aqui umas coisas que não sei se é mito, se é verdade. Eu vou ler aqui nos meus apontamentos, que é quem corre e faz exercício físico tem um sistema respiratório mais forte e resiste melhor à infecção? Quem corre e faz desporto tem normalmente uma maior capacidade vital, ou seja, tem uma maior, e não só capacidade vital, o que é que isto quer dizer? Consegue mobilizar mais ar, digamos assim, em cada respiração e tornar as trocas mais eficientes. No entanto, isso não dá mais imunidade ou maior resistência à infecção pelo vírus. Dá mais resistência, digamos assim, pensar que quem faz desporto tem uma vida saudável, não fuma, tem bons hábitos de alimentares e todo esse conjunto de que o sistema respiratório seja um sistema respiratório especial. Então malta, não somos especiais, estamos todos dentro do mesmo barco. Não se metam agora aí para a rua a acharem que são imunes, porque acho que eu estou-me aqui a rir, mas eu já fiz a pergunta de propósito, porque eu acho que durante um tempo nós não levamos, todos nós,
com a gravidade que a doença é em si. E eu comentei isto muitas vezes. Primeiro, sorte a nossa, em Portugal, não termos tantos casos como a Itália ou outros países têm, em que num dos documentários que eu vi, eles diziam que na Lombardia acho que todas as pessoas tinham perto ou familiares casos de mortes pela doença. Portanto, eles se calhar levaram a coisa muito, e continuam a levar, a coisa muito mais a séria. E nós não relativizamos um bocadinho mais uma gripe e, quer dizer, e depois agora chegamos onde chegamos, apesar de eu achar que tivemos um sistema e continuamos a ter um sistema nacional de saúde a funcionar lindamente e as autoridades tomaram todas as medidas suficientes para que não acontecesse o pior. Eu tenho aqui comigo o Carlos Gomes, que acho que comenta uma coisa que ultimamente me faz confusão, é o regresso dos treinos do futebol da Liga. E nós não podemos treinar juntos? Isto faz-me confusão. Sendo uns filhos, outros enteados, a pergunta é seguro voltar o futebol e manter as outras modalidades sem treinos? Vou-te pedir que repitas, Eli, porque no meio deixei de ouvir. Eu não consigo ler a pergunta toda do Carlos, eu só consigo ler. E nós não podemos treinar juntos, Ok. eu não vejo o resto. Desculpem, não consegui Não, ouvir. ele pergunta se é seguro, seguro voltar o futebol a treinar e as outras modalidades sem treinos. Isso é uma pergunta controversa, mas a verdade é que o que eu vou dizer é verdade para todos os desportos onde haja contacto físico. O risco é muito maior do que nos desportos como, por exemplo, o atletismo, em que não há contacto com outros participantes. Não é? Portanto, quer seja futebol, handball, basquetebol, em que há contacto entre os participantes e muitas vezes estão próximos, há risco. Nós não podemos dizer que não há. E pronto, agora as decisões que são tomadas a nível político ou a nível, digamos assim, das federações, eu já não posso dizer considerações acerca delas, mas devo dizer que o risco é semelhante para todas as modalidades em que haja contacto. Não é? O rugby, por exemplo, também tem um risco aumentado, não é? Então, está toda a gente uns em cima dos outros, tudo que é modalidades, por exemplo, o voleibol já não terá tanto risco. Depende do nível de contacto que pode. O ténis também não tem risco, está descrito como não tendo risco, estão muito afastados. Mas eu agora podia fazer aqui uma brincadeira. E se a bola estiver contaminada? Desde que a seguir não levemos os pés, não é? Porque supostamente no futebol é só com os pés. Desde que não levemos os pés à boca, acho que está tudo bem. Eu agora vou fazer aqui, vou fazer uma espécie de consultório público e vou fazer aqui algumas perguntas porque eu não gosto que as pessoas fiquem sem respostas. Vou começar se calhar aqui com a Telma. A Telma diz: hoje diziam-me que não íamos escapar ao vírus, que mais valia apanhar logo e ficar imunizado. Será que isto é mesmo assim? Então é assim, Telma. Essa frase tem duas componentes. O que é importante? Se não for criada uma vacina e o vírus continua na nossa comunidade, sim, vamos todos ficar contaminados pelo vírus. Mas o que é importante é não ficarmos todos ao mesmo tempo. Porque se ficarmos todos ao mesmo tempo, eu disse que até 20% das pessoas vão requerer internamento. E não há capacidade em nenhuma parte do mundo, não é por ser Portugal e estar aqui a criticar o país, não há capacidade para 20% da população necessitar de internamento e de termos resposta. E com isso, se as pessoas que precisam ser internadas não se conseguem internar, a mortalidade ou a taxa de letalidade pelo vírus vai aumentar, porque elas não estão sujeitas ao melhor tratamento. E foi por isso que houve aquele descalabro que houve no início na Lombardia, por toda a gente começou a ficar infectada em simultâneo. Não havia camas para internar as pessoas, não havia unidades de cuidados intensivos. Se nós conseguirmos evitar que o vírus contamine todas as pessoas e vá fazendo de uma forma gradual e, entretanto, for desenvolvida a vacina, vacinando, vamos evitar que nós tenhamos a doença. E é esse o objetivo deste abrandamento da curva que se fala tanto.
Ok. Ok. Boa. Está aí uma coisa que nós todos os dias ouvimos nas comunicações sociais, que é o pico, o abrandamento da curva. Isto tem tudo uma relação com o número de pessoas infectadas e com a probabilidade de número de pessoas que vão ser infectadas e com aquelas que Uhum. estão internadas e recuperadas. Exato. Estes... Exatamente. Ok. O objetivo é que não seja uma curva assim, em que estamos a subir, mas seja uma curva mais em que o grau de inclinação é menor, em que continuamos a ser capazes de dar resposta, tanto nos hospitais como nas unidades de cuidados intensivos. E nesse aspecto, o número de internados nas unidades de cuidados intensivos em Portugal só ultrapassou os 200 e pouco em alguns dias. Isso é muito bom indicador e sinal que de facto estamos a dar resposta ao coronavírus e que somos capazes de tratar estas pessoas. Porque há um problema, deixem-me só salvar isto, é que quem é internado por Covid-19 e precisa de ventilação, habitualmente precisa de ventilação durante um longo período de tempo e vai ocupar uma cama de cuidados intensivos em média durante 3 semanas. Ou seja, se formos, ou seja, não é entrar, ser ventilado, estar 2 dias ligado ao ventilador ou 3 e a seguir tirar-se o ventilador, como nós às vezes conseguimos fazer nas pneumonias por bactérias. Não, aqui é ligar ao ventilador, estar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Ocupamos aquela unidade de cuidado durante muito tempo. Se nós continuarmos a ser infectados a uma taxa muito elevada, não vai haver ventiladores suficientes, mais do que ventiladores, não há pessoas, médicos formados com capacidade para manusear um ventilador em suficiência para garantir que todas as pessoas tenham os melhores cuidados. Porque mais importante que as máquinas é como eu não posso fazer cirurgias aos olhos, porque eu não sei tirar cataratas, que é o que um oftalmologista faz, também um oftalmologista não sabe ventilar um doente. Daí que não tínhamos pessoas suficientes para conseguir que toda a gente seja internada nos cuidados intensivos com segurança. Já que estamos a falar de ventiladores e foi uma das primeiras coisas que se pediu para a frente de combate disto, um ventilador é assim tão caro porquê? O ventilador é caro não pelo material em si, digamos assim, mas sim pelos algoritmos para aquilo é uma máquina e que é preciso fazer para que o ventilador faz. Nós programamos, digamos assim, e ele vai fornecer uma quantidade de volume com uma determinada pressão aos pulmões daquela pessoa. Só que a pessoa, o corpo de cada pessoa oferece algum grau de resistência e a máquina de ventilador tem que estar preparada para também saber ler os pontos, digamos assim, de falência da pessoa. E aí esse algoritmo, digamos assim, todos esses que são caros, digamos assim, não é o material, aquilo é plástico e um ecrã. Agora, os algoritmos que lá estão dentro é que fazem com que o aparelho em si seja mais caro. Ok. Eu tenho aqui a Sofia Coimbra que faz aqui uma pergunta, está bastante preocupada, que diz: tenho um filho de 21 anos que tem bronquite asmática desde bebê e alergias. Fico preocupada com isso. Também estou preocupada porque tenho uma pessoa em casa que começou sexta-feira com sintomas de nariz entupido e tem temperatura de 37,5, mas tem corrimento no nariz. Fez já o teste e estou muito preocupada. Provavelmente deve ser, se calhar, ligar para o Sistema Nacional de Saúde e informar-se. Nesse caso, o que é recomendado, eu sei que houve alguns problemas no início, é ligar para a Saúde 24, ver se tem critérios para ser considerado caso ou não caso, e se já fez o teste, vai ser em breve. Se tem critérios suficientes para ter sido considerado suspeito o suficiente para fazer o teste, devemos nos comportar como se ele fosse positivo. Ou seja, até sabermos o resultado e que é negativo, a pessoa suspeita deve estar num quarto, não deve socializar com os outros elementos da casa, deve usar máscara mesmo em casa. Se o teste vier negativo, ótimo, teve-se cuidados a mais e retiram-se esses cuidados, mas não se devem aligeirar até termos a certeza que o teste é negativo. É a melhor forma de agir. Temos aqui a Elina, que pergunta: tenho bronquite asmática e estou medicada, posso ir correr para a rua?
Pode, desde que, que respeite as medidas que nós já falámos, ou seja, máscara, lavar as mãos e manter o distanciamento social. Eu, por acaso estou aqui com problemas técnicos que eu queria partilhar uma imagem sua que tem no seu Facebook sobre, muito engraçada, do Darth Vader. Ah, Só que não consigo. Eu depois partilho com as pessoas mais tarde aqui temos aqui o Mário que diz a ver se sim, eu o meu percebi. Facebook tem muitas imagens. Temos aqui o Mário que pergunta a ver se eu percebi. Conseguir correr com máscara, quanto tempo? É assim, o que é que acontece? Depende do tipo de máscara que nós usarmos, ok? Se nós usarmos a máscara cirúrgica não é uma máscara reutilizável. Ao fim dessa corrida, a máscara deve ser eliminada. As máscaras comunitárias que começam a surgir e reutilizáveis, essa máscara usa na corrida, chega à casa, põe-a para lavar e, e pode usar a mesma na vez seguinte. Quanto ao tempo, depende muito da nossa capacidade, porque correr com máscara Não não é dá a muito mesma coisa jeito, do que correr sem não dá, máscara. faz confusão. Eu aí assumo que é difícil. Já agora que falamos de máscaras, e provavelmente vai ser uma coisa que vai entrar na nossa cultura com provavelmente as custas da doença e da força, ninguém vai ter vergonha e não vamos achar que quem usa máscara está doente, vai ser uma coisa mesmo necessária. Por exemplo, eu tenho aqui este bafo. Eu poderia utilizá-lo sem ter que pôr mais nada, pelo menos só para, sei lá, sair, ir ao lixo, fazer um. Quais são os cuidados a ter com isso? Há duas questões. Uma tem a ver com as especificidades técnicas. O que é que isso quer dizer? Tem que haver, ainda não existe, ainda não foi publicada, mas vai ter que ser publicada uma norma que diga qual é o grão ou qual é o valor do buraco entre os fios de algodão que fazem parte desse que mínimo para considerar que a máscara é eficaz, porque tem que ser algo que impeça a passagem das gotículas respiratórias. Se eu usar um pano que a tecelagem seja larga, eu não estou a proteger ninguém. E ainda por cima, se eu a seguir vou manusear a máscara que ficou com a minha respiração e vou tocar em vários objetos e não lavo as mãos, atenção, que até posso propagar a doença com mais facilidade. Muito importante a usar máscara é ter atenção que as mãos tocam na máscara imensas vezes. Portanto, nós devemos lavar sempre que possível as mãos, está bem? Porque eu não sei se vocês, olha, até vos dou. Quando vocês estiverem a ver lives, este ou outro, reparem a quantidade de vezes que nós mexemos na cara sem notarmos. A sério, são imensas. Eu já mexi na minha cara para aí umas 30 vezes desde que isto começou. E fazemos todos o mesmo. Nós não notamos o que estamos a fazer, é mesmo difícil. Havendo essas especificidades técnicas, voltando à máscara, e se a máscara ou o pano cumprir isso está tudo ok. Agora, Eli, qual é o problema de usar um pano como esse? Imagina, tu punhas à frente da tua boca, certo? A seguir puxas para cima, mexeste com as mãos, não foste lavar as mãos, a seguir vais fazer uma outra coisa, puxas outra vez, e isso pode disseminar ainda mais a infecção, e esse é o risco das máscaras. As máscaras servem para proteger, mas nós temos que as manusear respeitando regras também. A máscara cirúrgica deve ser retirada pelas orelhas, ok? E não colocarmos a mão nesta parte aqui. O mesmo com as máscaras comunitárias. Quando for para retirar, retiramos, não tocamos na parte que protege o nariz e a boca e depois pomos para lavar. Isso é muito importante. Mas nota-se muito na televisão, muitas das vezes estão a falar com as pessoas e elas fazem assim as máscaras. Que esqueçam, a máscara perdeu todo o efeito. Essas pessoas mereciam um vermelho em cima, uma cruz assim, não. Mas nota-se imenso. Temos aqui Isaura Costa, que eu acho que é a minha sogra. Ela pergunta, Ana, Ana, uma questão. Vem o verão, existe contágio em piscinas, quer sejam públicas, quer privadas, ginásios, hotéis, turismo rural, casas particulares, etc. O contágio, este vírus, é aquilo que eu digo, depende da presença das pessoas e dos aerossóis, das gotículas que nós produzimos e que depois vão ficar depositadas nos materiais. Qual é a questão aqui? A partir do momento em que é permitido o ajuntamento de pessoas,
a probabilidade de haver contaminação é maior. Vai ser um grande desafio para o turismo gerir esta situação este ano, porque aí está, nas piscinas, se bem que na água propriamente dita não há contaminação, basta estarmos a nadar ao lado de uma pessoa, essa pessoa tossir, essa pessoa espirrar, e nadar com máscara não dá, é ineficiente, não é verdade, porque a máscara isso não dá. Vai criar aí um grande desafio em que não sei quais vão ser as normas que vão ser criadas para evitar. Agora, uma casa particular em que só esteja uma família, que é a família que vive junta no dia a dia, é só mudar de sítio. E se essa casa foi higienizada no final dos hóspedes anteriores terem saído, em princípio não há problema, ok? Agora, sempre que há contacto entre outras pessoas, o risco ocorre. Ok, obrigado. Portanto, piscinas privadas à vontade. Sim. Temos Mas, que ter... mas eu acho que a minha sogra não tem piscina, a não sei que ela queira fazer uma em nome disso. Eu fico Quando feliz. chegares lá, tens uma piscina. Tens uma piscina. Temos aqui a Dina Gonçalves, que apresenta duas questões, mais ou menos. Ela diz: boa noite, Dina. Eu tenho aqui uma dúvida. Eu sou asmática, mas só tenho crises quando tenho tosse ou alergias e também tenho sinusite. Ando no neurologista por ter sempre dores de cabeça. Ele diz-me que, à partida, é enxaqueca com aura. Mas os sintomas que tenho é dores de cabeça, ouvido e nariz tapado, fico na dúvida. Outra coisa breve, vou ter que ir trabalhar para o meu estabelecimento de café e não consigo usar máscara porque não respiro bem com o nariz tapado. O que me indica? E obrigado, diz ela. Essa é uma pergunta difícil. Aqui temos que otimizar a terapia da sinusite, em primeiro lugar, para poder usar a máscara, porque, pelo que eu li, para além de ser uma recomendação, vai ser também, vai estar consignada no estado que vem aí a seguir ao fim deste estado de emergência, para os estabelecimentos poderem fornecer. Aqui eu não sei se é seguida por algum otorrinolaringologista ou pelo seu médico de família. O que eu aconselhava era consultar um destes médicos, ou o seu otorrino, ou o seu médico de família, otimizar a terapêutica para, de facto, deixar de ter o nariz entupido e no estabelecimento onde trabalha, tentar, de facto, usar a máscara, porque se houver um critério de obrigatoriedade, não vai ser possível não a usar. Pode experimentar se entre a máscara cirúrgica ou a máscara comunitária se sente melhor com uma do que com outra, e fazer intervalos onde possa retirar a máscara, não estando em contacto com as pessoas, e depois, se voltar a estar em contacto com as pessoas, voltar a colocar a máscara. Agora, a otimização da doença de base, ou seja, ir ao médico e tratar essa parte da rinocinusite, é o mais importante. Okay. Porque ainda por cima estamos numa altura má, nesta altura que é a primavera, em que as alergias estão todas ao rubro. Sim, vai tudo ao de cima. Temos aqui a Sandra, que eu não sei que diz aqui: água morna com sal é profilática, preventiva para atenuar as dores de garganta, higienizar, verdade ou não? Então é assim, a água morna com sal é semelhante àquilo que nós fazemos com a água do mar ou com o soro fisiológico, porque o soro fisiológico não é mais do que água com sal numa percentagem específica, ok? Essa água do mar serve, ou essa água com sal, para fazermos a higiene das nossas fossas nasais, e é sobretudo útil para as pessoas que têm alergias, porque vai limpar as fossas nasais dos alergenos, ou seja, dos pós aos quais nós somos alérgicos e que ficaram presos nas células. Não funciona como preventivo para o coronavírus, porque o vírus, uma vez entrando em contacto com a célula, como estas nossas células já têm aquele receptor que eu disse, o ECA, eles entram para o interior da célula. Estando no interior da célula, nós já não os conseguimos tirar. Agora, serve, sim, para libertar dos alergenos aéreos que nos provocam as alergias, como os pólenes das árvores, os pólenes das flores, os ácaros, e isso é importante fazer. Ok. Saltando aqui para coisas mais sérias... E também não atenua a garganta. Coisas mais sérias. Eu tenho aqui um comentário que vou já partilhar, que é do Pedro Brinca. Orgulho na minha médica. Tão lindo. Eu também tenho muito orgulho no meu economista. Obrigado. É um bocado enviesado este comentário. Temos aqui o Helder que pergunta uma questão.
As creches, a partida, vão abrir a 1 de junho. Se confirmar, como iremos proteger os nossos filhos? Esta é uma pergunta difícil porque se às crianças barra adolescentes que andam no 11º, 12º ano nós conseguimos explicar o que é o distanciamento social, nós não conseguimos que crianças com idade inferior a 3 anos ou entre 3 anos e 6 anos percebam que não podem abraçar o amigo, dar beijinhos, partilhar espetas, morder, arranhar, tudo isso que eles fazem. E, de facto, com a abertura das creches, o que devemos estar preocupados é na proteção dos mais idosos. Não vamos conseguir evitar que as crianças fiquem infectadas. O que é bom aqui, e é com isso que eu acho que também se está a jogar, é que as crianças habitualmente não têm doença grave, permitir libertar os pais para fazerem a retoma da economia, mas separar as crianças dos avós. Isto é muito importante, porque eu sei que vai custar muito, mas as crianças podem levar o vírus para os avós e os avós terem uma doença, uma forma grave da doença. Ok. Provavelmente a pergunta que a Marlene faz vai de encontro à última pergunta sobre as creches, que fala-se na abertura dos ginásios entre meio de maio e início de junho. Pergunta se não acha que é muito, não é muito mesmo que se tomem as devidas medidas. Eu acho que aqui vai depender dos sistemas de está, das atividades que nós estamos a falar, de uma redução do número de praticantes é essencial. Se nós falarmos de atividades como, por exemplo, isto não é um ginásio, mas como o ténis ou como o paddle, em que as pessoas não têm contacto uma com a outra, em princípio, não, com as devidas precauções, isso será possível. Se falarmos de aulas comunitárias, como aulas de dança ou aulas de ginástica, em que habitualmente são feitas com 10 participantes, por exemplo, reduzir para 5 participantes e espaçar o espaço entre eles, usar a máscara, respeitar a higiene, nomeadamente lavar as mãos antes de iniciar a aula e no final o final da aula. Se calhar não vamos poder partilhar os colchões, cada um vai ter que ter o seu colchão individual. Com essas, digamos assim, devidas salvaguardas, acho que vai ser possível. Agora tem que se seguir. Sendo assim, uma vez que nós não temos vacinas e estamos todos preocupados com os ajuntamentos, sejam eles de que for, desde a celebração do 25 de Abril até ao 1º de Maio e aos festivais, isto, por muito que daqui por 6 meses não exista uma vacina, todos os ajuntamentos, sejam eles de cariz for, são uma ameaça para a saúde pública. São. Uma outra forma de o dizer, são. Então, quer dizer, já se falou muito nisto de não haver esta previsão enquanto. E depois eles falam numa coisa, nós há bocado falámos no passo a passo da vacina e não sei se a Ana referiu, mas se calhar nós não falamos no tempo que é de preparar uma vacina, ter a certeza que ela funciona, até uma massificação em termos de. O grande problema aqui vai ser a produção, exatamente, a massificação da produção. E não nos podemos esquecer que o vírus da gripe não desapareceu. Ou seja, nós para o ano, ou este ano, quando chegar a outubro, vamos ter que estar todos a pensar na vacinação contra a gripe, porque a gripe também mata e a gripe está aí. Entendem? Este ano é que, de facto, nós tivemos o conjunto de duas coisas, uma estirpe de gripe que foi mais ou menos ligeira, conjuntamente com este vírus. Mas vai ter que haver capacidade de produção da vacina da gripe nas quantidades normais, em que são produzidos milhões de vacinas da gripe, conjuntamente quando houver com a vacina da SARS-CoV-2. E é aquilo que tu dizes, Hélio, uma coisa é termos a vacina pronta e aprovada, outra coisa vai ser a capacidade de produção, e eu acho que quando houver vacina vai ter que passar muito por uma estratégia de vacinação, ou seja, não vamos ser todos elegíveis para tomar a vacina desde o início. Se calhar temos que começar pelas populações de risco e serem vacinadas as pessoas com idade superior a 65 anos, aqueles com doenças crónicas, e depois é que se fazer uma massificação da vacinação e alargamento ao resto da população. Mas vai ter que ser feita no início este tipo de estratificação. Aqueles que estão mais em risco são os primeiros a ser vacinados.
É que há uns tempos atrás falavam que no Instituto Ricardo Jorge iriam iniciar uma vacinação para a imunidade. Como é que isso funciona? Isso é mais ou menos só para vermos quem é que está imune ou... O que é que acontece quando nós somos infectados por um vírus ou por uma bactéria? O nosso corpo, no início, não reconhece o agente infeccioso e primeiro chegam lá uns glóbulos brancos, que são os linfócitos B, digamos assim, a checar o vírus, dizendo, mas quem és tu, o que é que tu fazes? E produz uns anticorpos, que são os anticorpos transitórios, que são os IgM, ok? Que são os primeiros a serem. Entretanto, estes linfócitos migram para os gânglios linfáticos e vão dar informação a outros glóbulos brancos que lá estão a dizer-lhes assim, atenção, existe este vírus aqui, nós achamos que ele é mau para o organismo, se calhar temos que produzir outro tipo de anticorpos. E então produzem-se os IgG, que são anticorpos crónicos. E que servem para quê? Aqueles linfócitos que estavam nos gânglios linfáticos vão ficar como memória. E então, a próxima vez que nós formos infectados pelo mesmo vírus, aqueles linfócitos B de memória acordam, atenção, eu já conheço este vírus, e começam a produzir anticorpos IgG. Qual é o problema? O teste que se está a fazer no Ricardo Jorge para ver a imunidade passa por isso, vermos quais são as pessoas que desenvolveram anticorpos IgM e seguiu-se a produção de anticorpos IgG. Se há doenças em que a imunidade é para sempre, ou seja, uma imunidade crónica e os nossos linfócitos têm a capacidade de produzir IgG daí para a frente, dirigidos contra aquela doença, outras doenças não são assim. E os IgG que são produzidos não se sabe, ponto número 1, se são produzidos durante muito tempo e se são capazes de dar essa imunidade. É a grande questão aqui em relação ao coronavírus. Se após a produção de IgM, os IgGs que vão ser testados nesse teste do Ricardo Jorge são IgGs crónicos, que nos vão dar imunidade para o resto da vida. O que se está a tentar descobrir é isso mesmo, é se de facto os anticorpos que nós estamos a produzir são anticorpos que nos defendem da infecção. Neste momento só vão ter IgGs e IgMs pessoas que foram infectadas. Quando for produzida a vacina e nós injetarmos ou o vírus meio morto ou pedacinhos do vírus no nosso corpo, o objetivo é que nós, não sendo infectados, consigamos produzir IgG que, uma vez em contacto com o vírus, nós já os tenhamos e então não temos a doença. Por isso é que é importante perceber esta dinâmica entre o IgM e o IgG para ver se a vacina consegue levar à produção desses IgGs. Ok. Nós temos aqui a Ana Andreia, se eu vou mais ou menos resumir a pergunta dela. Quer dizer, dizem que mesmo que isto abrande até o verão, no inverno pode uma nova infecção Covid, mesmo com a população relativamente imunizada, dado que cada vez mais pessoas contaminadas, nesta possível segunda infecção será tão grave como a primeira? Isso vai depender um bocadinho do comportamento do vírus. O que nós achamos, e o coronavírus normal, não vamos falar do SARS-CoV-2, os outros 4 que estão aí sempre presentes, o que é que acontece? Estes vírus são mais frequentes no inverno, porque eles, para se dividirem nas células respiratórias, precisam de uma temperatura um bocadinho mais baixa que os nossos 37 graus. Quando nós respiramos ar frio, nós baixamos a temperatura do ar que está nos nossos pulmões e na nossa traqueia. E é por isso que o vírus se divide mais e é mais eficaz no inverno. Durante o outono, durante o verão, ele não é tão eficaz e só uma ou outra pessoa é que vai ficando infectada. Quando chega o inverno outra vez, o que é que acontece? O vírus é outra vez mais eficaz em disseminar, porque a temperatura da traqueia e da árvore brônquica das pessoas volta a baixar. Por isso é que estes vírus têm um comportamento que nós dizemos são vírus de invernos. A constipação é muito mais frequente no inverno. O que é que acontece? Estes vírus têm uma outra característica que sofrem mutações muito rapidamente. Ou seja, o vírus hoje, imaginem, tem a proteína ABC e amanhã, em vez de ter a proteína ABC, tem a proteína BCD. Se a mutação do vírus for no sentido de dar mais infecciosidade,
ou mais doença mais grave, pode ser uma doença mais grave. Se o vírus sofrer uma mutação no sentido de perder a sua infecciosidade, a doença pode ser mais ligeira. Vai depender disso, vai depender do vírus e vai depender também do número de pessoas que já estejam imunizadas. Se uma grande parte da população estiver imunizada, que era o que o Boris Johnson, exatamente, e os suecos defendem, que é vamos expor toda a gente a isto já agora, que assim, quando chegar a próxima vaga, vocês todos já têm imunidade. Não sabemos se isso vai resultar, vamos ter que esperar pelo próximo inverno para ver se resulta neles. Quer dizer, porque de qualquer forma os cientistas chineses dizem que o vírus quando saiu de lá, chega cá já numa espécie de evolução. Esta evolução, como a Ana bocado dizia, é o próprio vírus, como é óbvio, ele quer sobreviver e então cria mecanismos de encontrar a melhor incubação ou a melhor forma de estar incubado. Isso é possível acontecer assim tão rápido? Sim, nos vírus acontece à velocidade da luz, quase. É muito vulgar. O que dá identidade ao vírus é uma sequência, digamos assim, no genoma que permanece idêntica, ok? Mas tudo o resto que é acessório, ele pode mutar de forma a sobreviver e a tornar-se eficaz. Ok. Por isso é que o vírus daqui não é bem igual ao vírus da China, já é ligeiramente diferente. Ok. Então, provavelmente, se este nosso vírus voltava para a China, aniquilava a China, neste caso, assim, hipoteticamente a brincar. Não, atenção, porque agora eles já têm casos importados. Porque o cerne do vírus mantém-se o mesmo, em termos de gravidade da doença é a mesma. Por exemplo, o vírus que está nos países nórdicos é diferente do vírus que está no sul da Europa, são duas estirpes diferentes, mas em 99 ou 95% do seu código genético é idêntico. Aqueles 5% é o que lhes permite ser mais eficazes nos nórdicos versus os mediterrâneos, por exemplo. É uma questão mesmo de seleção natural. Ok. Eu para já vou agradecer mais uma vez a vossa presença, os vossos comentários, imensas perguntas que nós temos aqui, só que como tudo o que é bom acaba depressa e o nosso live vai a caminho disso, eu vou só tentar responder aqui, pedir à Ana que responda aqui, mas eu tenho aqui uma pergunta do Rui, que esta podia ser dividida entre a Ministra da Saúde e o nosso Primeiro-Ministro. Então a pergunta é: o número de mortes referenciados pelo DGS por Covid é real ou existem mortes que não sabemos e se foi de corona? Então é assim, o que eu posso dizer, acho que o som pirou um bocadinho porque fiquei sem bateria nos fones. Agora estou a falar só ao microfone do telemóvel. Então a questão é assim, todos os doentes que são diagnosticados com corona e que morrem, ok, por corona, são notificados. E esses números a DGS sabe. Se houver uma pessoa que foi infectada, que não recorreu ao serviço de saúde e não houve a possibilidade de lhe fazer o diagnóstico, não vai ser possível fazer o diagnóstico a essa pessoa, que vai-lhe ser atribuída outra causa de morte. Agora, eu devo dizer que eu sei que são feitas muitas críticas à atuação da DGS ao Estado digamos assim, na abordagem a esta pandemia. Mas Portugal é dos países do mundo que mais testes tem feito. Se vocês olharem para a percentagem de positivos e de negativos, e olharem com atenção, nós temos 15% de positivos e 85% de negativos. Isto não significa que estejamos a testar as pessoas erradas, significa que, na dúvida da existência de uma infecção, nós estamos a fazer testes a todos. Somos dos países que está a ser mais abrangente em caso de testar. Portanto, se há um caso, nós estamos a detectá-lo e isso dá-nos segurança, quer quanto ao número de infectados, quer quanto ao número de mortes pela doença. E é isso que há que ter confiança, porque as pessoas que me conhecem sabem que às vezes eu sou descrente um bocadinho das políticas de saúde que se fazem no país, mas neste caso em particular, a abordagem dos testes que está a ser feita e a comunicação. Agora, claro que há sempre erros, não nos podemos, imaginem, os números que nos são comunicados hoje
são os números que eram verdades até às 24 horas de ontem. Se houve um internado ou um diagnóstico que foi feito às 5 da tarde, vou dar o exemplo da minha terra, da terra dos meus pais, em Santa Combadão, e esse resultado não foi comunicado para Viseu e só vai ser comunicado no dia seguinte, a Câmara pode dizer que há 10 casos e a DGS dizer que há 9. Mas isso são pormenores em termos de funcionamento, a referenciação, os testes que estão a ser feitos, a política adotada por Portugal é das mais alargadas a nível europeu. E temos que acreditar nos números que nos dizem. Agora, claro que se uma pessoa, imaginem, tem febre, tosse, dor de cabeça, recorre ao Sistema Nacional de Saúde ou ao espaço por qualquer razão que seja. Pode ser até por não ter apoio, vizinhos, esperemos que não seja esse o caso, mas pode ser por ser uma pessoa que esteja isolada e acaba por falecer sem ser feito o diagnóstico, aí essa contagem vai falhar. Ok. Acho que agora em jeito de terminar mesmo a sério, porque se eu continuar, eu acho que isto podia continuar, o que é bom, é bom as pessoas terem estas dúvidas e levantarem e ganharmos todos e partilharmos, neste caso, absorvermos o conhecimento da Ana. Bom, Ana, os Jogos Olímpicos foram alterados para 2021. Quer dizer, os Jogos Olímpicos e inúmeros eventos O desportivos, europeu, o europeu de futebol também. E o europeu de futebol. Nós no futuro, mesmo que exista uma vacina, nós no futuro, será que vamos ver a forma de estar culturalmente no social, nos convívios? Vamos ver isto de forma diferente ou deveríamos pensar em novas formas de estar nos eventos, tudo o que seja massificado? Eu acho que é um bocadinho as duas coisas. Acho que vai ser possível, acredito que realizar, digamos assim, os Jogos Olímpicos em 2021. No entanto, acho que a forma como nós vamos presentes nestes contextos vai ser diferente. Nós vimos que aqui um fator que foi determinante para a disseminação do Covid foi as viagens, que neste momento viaja-se com muito mais facilidade que há 100 anos atrás, na altura da gripe espanhola, e isto contribuiu para que num espaço de 2 meses o vírus estivesse bem, só neste momento só não há vírus na Antártida, não é? Porque de resto existe em todos os continentes. Para ele estar assim tão disperso, acho que muito importante e algo que nós devíamos levar desta pandemia são as regras de higiene, e isso faz toda a diferença, e acho que nós só todos podemos beneficiar com isso. E pensar noutras formas de estar, se calhar vai ser o advento. Eu hoje já falei, ontem, quando falei com o Hélio, falámos que de um momento para o outro o digital está presente nas nossas vidas, não é? Todas estas plataformas existiam, estavam prontas e nós não as usávamos, e quem sabe no desporto pode passar a ser assim, um bocadinho com realidade virtual e uns óculos especiais. Eu se calhar consigo estar aqui e era como se eu estivesse ao lado do corredor de salto em altura ou de salto em comprimento que vai fazer a prova, e quem sabe é esse o contacto sem ser um contacto físico, e acho que se calhar pode ser a oportunidade, com o bom e o mau que isso traz, mas da nossa forma de estar no desporto também ser diferente. Ok. Eu faria mais, mas eu se calhar peço em jeito de terminar, sei lá, umas notas do que poderá ser o melhor comportamento e o saber estar, isto no geral para todos, não é só para corredores, Acho que só aqui uma nota em relação à Covid é o seguinte: com o término do estado de emergência, o perigo não termina. Nós acho que temos todos que ficar contentes com a forma como nos comportamos. Nós levámos a cabo a sério o isolamento social, e apesar de haver alguns casos aos domingos em que víamos algumas marginais a encherem... As fugas de informação. Acho que nós todos nos comportamos bem. Conseguimos trazer o número de infecções para um valor abaixo de 1, que é um critério que é avaliado, o RT, todos os dias, e neste momento já está abaixo de 1. Significa que uma pessoa que só contamina até outra pessoa, ok? Lembram-se que o valor deste... E até 3 pessoas. E há 3 e conseguimos ter para baixo de 1. Agora, isto nós não nos podemos esquecer que o vírus ainda está aí, e não é para no dia 4 de maio nos passarmos a comportar como nos comportávamos no dia 20 de dezembro de 2019. Relembrar
a higiene das mãos, lembrar as máscaras, esta é uma forma de estar que acredito que possa ser transitória, mas que nos vai ensinar também a valorizar o que nós temos, outras formas de cumprimentar. Os portugueses e os povos latinos que cumprimentam sempre com os beijinhos, se calhar agora vamos repensar os beijinhos, mas e aprender que de facto nós não controlamos tudo, e a prova que não controlamos tudo foi o grau a que esta pandemia chegou. Todas as pandemias, excetuando a peste negra, era transmitida pelo rato, e agora não a puxar a brasa aos pneumologistas, atenção, mas todas as pandemias que surgem são com transmissão através de vírus. Vocês são um sucesso agora. Por isso, daí a importância da higiene social, digamos assim. E temos que ver como é que vai ser o depois. Acho que vai haver muitas mudanças também na forma como, por exemplo, somos observados nos hospitais. Gostava apenas de deixar uma nota, que é o seguinte: se têm outros sintomas e se estão em dúvida se devem ir ou não ao hospital, sintomas relacionados com outras coisas, imagina, tenho uma dor no peito, tenho uma dor abdominal, tenho febre, pensar em ir porque tenho medo de ir e pensar, oh meu Deus, eu vou chegar ao hospital e vou... Não façam isso. Neste momento, os serviços de urgência dos hospitais do país têm 2 vias bem sinalizadas. E é tão grave morrer como Covid, é tão mau, não é grave, é tão mau morrer de Covid-19 como morrer de um infarto agudo de miocárdio. O resultado final é o mesmo. Portanto, se têm uma doença, sintomas que acham que são graves, não esperem em casa. A sério, liguem à Saúde 24, mas dirijam-se às urgências, porque todas as doenças devem ser observadas. E o que não queremos é que a mortalidade por corona seja baixa e a mortalidade por infarto, AVC, infecção disseminada seja alta. Queremos que as duas sejam baixas. E só conseguimos isso se não tivermos medo de ir às urgências com os nossos sintomas. Ok, obrigado. Eu tenho aqui uma última, não sei se isto é mito ou é verdade, do Rui. O Rui diz que os números de África serão baixos por o número de testes feitos serem baixos ou o calor mata o vírus. Eu posso-vos deixar uma nota, que é, se vocês quiserem, escrevam Organização Mundial da Saúde no browser do Google e vão ver a página. É muito interessante porque tem um quadradinho, tem lá muita informação que é de difícil absorção, digamos assim, mas tem um quadradinho que diz Mythbusters, os caçadores de mitos. E um dos mitos que fala é, de facto, do calor, em que, apesar destes vírus serem mais frequentes no inverno, a verdade é que nos países onde está calor, e usamos o exemplo da Austrália, por exemplo, de alguns países em África, do Brasil, existem infecções. Agora, as infecções só são diagnosticadas se forem testadas, e há países onde o número de testes por milhão de habitantes é muito baixo, não temos só os países da África, também acontece o mesmo no Brasil, e daí que o número de infectados seja baixo. Outra coisa que pode também ajudar aqui, que os casos sejam baixos, é que, tirando as grandes cidades onde há um grande aglomerado de gente, em locais onde há uma maior dispersão da população e não há um conglomerado tão grande, aí isso ajuda a que a disseminação do vírus seja mais lenta. E isso acontece em alguns países da África, em que temos distâncias entre os polos, não é verdade, entre os vários polos urbanos, e então é preciso que haja também contacto entre os habitantes de um polo com o outro polo, e isso atrasa a disseminação do vírus. Mas pensa-se que tem muito a ver com o número de testes que são feitos. Ok. Eu não sei se a Ana tem acompanhado o dia a dia dos seus colegas, se tem algum comentário sobre, ou se tem conhecimento, como é que tem sido o dia a dia deles nesta altura, que a gente sabe que tem sido crítico. O que os meus colegas falam, sobretudo aqueles que estão a fazer, a maior parte dos pneumologistas estão a fazer apoio ou às urgências ou às unidades de cuidados intensivos, é de facto, o medo foi, digamos assim, gritante no início, em que ninguém conhecia a doença, não é? E então era tudo assustador. Neste momento não é que haja menos medo, mas nós sabemos que com os cuidados certos nós conseguimos evitar a infecção.
e o que eles sentem neste momento, que eles estão a trabalhar a maior parte deles por turnos. Ou seja, durante uma semana eles estão escalados para a urgência, ou estão escalados para o serviço de internamento, trabalham durante uma semana e depois vão para casa descansar, digamos assim, ou uma semana ou 14 dias, dependendo dos serviços, em que fica outra equipa a trabalhar para evitar que haja infecções cruzadas. Assim, se uma equipa ficar infectada, é só aquela equipa e não vai contagiar outros elementos. Um desafio grande que eles sentem é, se correr com máscara é difícil, imaginem o que é trabalhar 8 horas com uma máscara, um fato de tecido não tecido, com 2 pares de luvas, com proteções nas botas, e pensar que durante aquele período de tempo não podem ir à casa de banho, não podem comer e isso está a ser, daí as fotografias que nós estamos a ver muitas vezes das marcas das máscaras, que estão a atingir não apenas os médicos, mas os enfermeiros, os auxiliares. Os auxiliares também têm um papel muito importante, são eles que transportam, são eles que ajudam a dar banho, são eles que alimentam os doentes maior parte das vezes e têm um grande risco de infecção, e todos eles estão ali na linha da frente. Todos os outros funcionários hospitalares, que vão desde as recepcionistas até aos guardas, até à polícia que está nos hospitais, os polícias que estão na rua a vigiar as estradas e impedir que haja aglomerados de pessoas, são tudo pessoas que estão a colocar a saúde deles à frente, não é, para nos defender. Daí que acho que seja importante, uma forma de nós mostrarmos respeito é cumprir as regras que nos dizem para cumprirmos, porque não há aqui nenhum, digamos assim, nenhum jogo escondido, é mesmo evitar que nós tenhamos um pico, vamos ter um planalto e proteger as pessoas que gostamos. Ok, muito obrigado. Antes de terminarmos, acho que nós, como não conseguimos bater palmas a quem está na frente disto tudo, eu agradecia que se escrevessem qualquer coisa no comentário. O vídeo vai ficar durante a semana toda no Facebook, portanto, acho que todas as pessoas que se cruzarem com o nosso vídeo e tiverem os nossos comentários de agradecimento ao trabalho que eles têm feito, sintam-se livres para o fazer aqui no nosso live, deixem as vossas palavras de apreço e de agradecimento, porque eles têm feito tudo, mais alguma coisa para que a malta fique bem e que continuemos a fazer o que fazemos, a ter aqui estes lives e ficarmos protegidos, é a única coisa que eles nos pedem. Portanto, sintam-se livres, deixem a vossa palavra de agradecimento para todos os responsáveis, incluindo a doutora Ana, podem fazer, que ela agora faz parte de uma elite de estrelas muito procurada agora socialmente. Mas eu sou uma pneumologista privilegiada, confesso que não estive na linha da frente e não estou, e os meus colegas estão, e devo dizer que isso às vezes me fez muitas vezes pensar se calhar também lá devia estar, daí faz-me ainda valorizar o trabalho que eles estão a ter na linha da frente. Sim. Olha, Ana, muito obrigado, sinceramente, do fundo do coração, muito obrigado por teres partilhado esta noite connosco. Vamos ter aqui umas horas. Espero que toda a gente tenha gostado do live. Partilhem, passem a palavra, façam saber a quanto mais pessoas conseguirmos chegar e ficarmos todos informados. Acho que vamos no futuro ter melhores comportamentos para que a doença não seja massificada. Isto termina sempre com uma coisa: que partilhes connosco uma música e um livro. Ok. Então vou começar pelo livro. Em relação ao livro, é qualquer um do João Nesbo, que é um escritor de policiais norueguês e que tem uma série que é do Inspetor Harry Hole, que eu adoro. Tipo, e qualquer um deles, já são 10 livros, é o Morcego, as Baratas, o Pássaro de Peito Vermelho, A Vingança Serve-se Frio, o Redentor, o Boneco de Neve, tem imensos. Qualquer um deles tem uma história fantástica. Pronto, isto parece que nós estamos aqui a falar de mensagens de esperança e de repente venho falar de um polícia que caça assassinos, mas a verdade é que os livros são muito bons, gosto imenso. E em relação à música, pensando aqui no tema que estamos, acho que se calhar deixo 2 músicas: o Happy, que toda a gente conhece, Okay. e o do Cristóvão, aquela última música que surgiu, que é Vai Tudo Ficar Bem, o André Tudo Bene.
Exatamente, que acho que temos que acreditar e fazer porque isso seja. Somos todos peças ativas para que as coisas corram bem. Cada um de nós tem um papel a desempenhar. Ok. Olha, muito obrigado. Eu não sei Obrigada, como eu. agradecer. Eu não sei como agradecer. Roubamos-te aqui umas belas horas. E Agora tens de falar com o economista, ele é que se vai pensar. Pedro, muito obrigado. Beijinhos à Júlia. Obrigada. Espero voltar a cruzar convosco na Ecopista e que possamos estar mais A perto. Ecopista é um bom sítio, estás a ver? Dá para correr na Ecopista, isto é para Não, continuar. não digas isso em direto, toda a gente vai para lá correr. Não, mas eles vão para a parte de Tondela e Viseu, em Santa Cruz não se pode correr. Olha, muito obrigado. Espero que tenham gostado. Obrigada, Hélio. Pelo que eu estou a ver aqui, adoramos todos. Muito obrigado. Foi espetacular. Acho que ficamos ligeiramente elucidados com palavras simples e fáceis de entender. E acho que daqui para o futuro, acho que as coisas têm que ser, tem que ser o que está, com novos hábitos, novas formas de estar e de ver as coisas e, acima de tudo, como disseste há bocado, sermos positivistas e passarmos mensagens de... eu sei que isto vai ser complicado para muitas famílias. Nós agora estamos a pensar em ventiladores, mas eu no outro dia estava mais a pensar que vai haver muita fome, por exemplo. Vão nascer novos tipos de pobreza. E espero que a malta esteja pronta para isso. Portanto, nós somos bons nisto, em partilhar e ajudar, e acho que vamos todos passar por isso. E espero que isso continue no pós-Covid, exatamente. Quando surgirem essas questões, que tenhamos a mesma capacidade de partilha que estamos a ter neste momento. Acho que isso é a mensagem que temos que reter e os nossos pensamentos para o futuro. Sim. Então, olha, boa noite, beijinhos para toda a gente. Obrigada. Tchau. E a gente vê-se por aqui. Obrigado. Tchau. Tchau.